E aí, pessoal, beleza? Nesse segundo vídeo sobre o nazifascismo, nós iremos falar sobre a ascensão do fascismo na Itália, de Mussolini, e a ascensão do nazismo na Alemanha de Hitler. Mais uma vez, sejam bem-vindos e bons estudos. Bom, queridos, então vamos que vamos, né? A gente vai trabalhar nessa aula a ascensão do fascismo italiano, vamos entender como o partido fascista chegou ao poder na Itália, esse é o fascismo original, né? Nós sabemos que o fascismo nasce na Itália, foi criado por Benito Mussolini, e vamos então aqui compreender também como Mussolini, líder do fascismo, chegou, né, ao poder na Itália. Bom, esta imagem que vocês estão vendo, esse símbolo, né, que é o símbolo do fascismo, esse machado, cujo cabo é formado por feixes de varas, né, unidos, representa o povo unido, né? E aí a lâmina representa a força desse povo que unido elimina os seus inimigos. Não se esqueçam, pessoal, que esse símbolo é um símbolo da República Romana. A República Romana tinha esse símbolo que tinha o mesmo objetivo, né? O povo unido, o povo romano unido, lutando contra os seus inimigos, é capaz de vencer, né? Decapitar os seus inimigos, né? Eliminar os seus inimigos. O que o Mussolini vai fazer é roubar esse símbolo da República e torná-lo um símbolo do fascismo. Tá? Bom, vamos entender como é que esse fascismo chegou ao poder. É fundamental, prezados, que você entenda o chamado contexto histórico da ascensão do fascismo e do nazismo. O fascismo é um fenômeno circunstancial, ele é histórico, ele precisa de um terreno fértil para se desenvolver. E que terreno é esse? Crise, especialmente crise econômica. A crise econômica é o pai e é a mãe do nazifascismo. Né? Nós veremos que as condições que geraram o fascismo na Itália são praticamente as mesmas que geraram o nazismo na Alemanha, com algumas especificidades, algumas particularidades ali históricas diferentes no caso da Alemanha nazista. Mas, de maneira geral, de maneira grosseira, a situação é a mesma, né? Um país arrebentado, um país em crise econômica, e isso vai acabar provocando também uma desconfiança e uma descredibilidade da democracia e da liberdade, e aí a opção para tentar resolver o problema de maneira rápida é a extrema-direita nazista, no caso da Alemanha, e fascista, no caso da Itália. O contexto histórico é o contexto do pós-Primeira Guerra Mundial. Todos nós sabemos que a Europa, que foi o grande centro da Primeira Guerra Mundial, né, foi o palco, né, da Primeira Guerra Mundial, levou as nações europeias a uma situação, né, de devastação, né, não só devastação territorial, mas também humana e uma grande e profunda crise, especialmente os países que se envolveram de maneira mais intensa no conflito. Né. Então você tem, primeiro, na Itália, uma crise moral. E por que uma crise moral? Há um sentimento de traição. Né? E se você um dia foi traído por um namorado, por uma namorada, ou até mesmo por um amigo, por uma amiga, você deve saber. No primeiro momento você sente um lixo, né? Você fala, puxa vida, né? Como eu fui ingênuo e tonto. E o segundo sentimento que vem em seguida, após esse sentimento, né, de enfim, a gente sente um idiota, um tonto, é o ódio. Né? Você quer matar o indivíduo, né? Você quer partir para cima do indivíduo. Né? Então começa com esse sentimento, né, de autoflagelo, um sentimento no primeiro momento, né, de autoestima baixa, e no segundo momento você vai para cima. Né? O ódio é uma das bases fundamentais do nazifascismo e vai ser muito bem canalizado para a guerra pelo Mussolini na Itália e vai ser canalizado pelo Hitler na Alemanha. Por que esse sentimento de traição na Itália? Por conta do descumprimento do compromisso anglo-francês. Que compromisso é esse? Vocês se recordam que na Primeira Guerra Mundial a Itália começou na Tríplice Aliança, né? Dos 3 As, né? A Alemanha, a Áustria e a Itália. Eu brinquei com vocês, a Itália. A Itália, para você não esquecer que a Itália muda de lado durante a guerra em 1915. Ela recebeu uma proposta bastante interessante dos ingleses e franceses para mudar de lado.
E a proposta seria que ao findar da guerra e com a vitória, né, da Tríplice Entente, né, porque ela muda para a Tríplice Entente, a Itália receberia benefícios territoriais e financeiros. Mas, ao findar da guerra, cadê, né? A Itália não teve os tais benefícios que lhe foram prometidos, né, pelos ingleses e franceses, e o resultado é que ela vai, né, nutrir um sentimento de traição e, como consequência, vocês sabem, ódio. Tá? Então esse é o primeiro fator importante para entender o crescimento do fascismo na Itália. O segundo é o mais importante, né? A crise econômica. A crise econômica é o pai e a mãe do nazifascismo. Né? E a Itália, vocês sabem muito bem, participou intensamente da guerra, né? Lutou no primeiro momento ao lado da Tríplice Aliança, depois do lado da Tríplice Entente, né? Mudou de lado. Vai sair da guerra absolutamente arrebentada, né? Não era a única, a Alemanha também saiu, que foi derrotada, Inglaterra e França são países que, a Europa de maneira geral, né, que se envolveu mais diretamente com a guerra, saiu arrasada. Né? Não é à toa que depois da Primeira Guerra Mundial vai nascer uma nova potência que vai superar a hegemonia europeia, que é a nação Big Maciana, os Estados Unidos da América. Bom, queridos, vejam, a crise econômica, na verdade, é um caos econômico. Os gastos da guerra e na guerra foram altíssimos. Né? A Itália gastou cerca de 30% do seu erário público com conflito. Você imagina um país que gasta, né, 30% de tudo que arrecada com conflito. E não vai, então, investir em outras áreas importantes, né, em infraestrutura, em educação, em saúde, enfim, outras áreas que são fundamentais para uma sociedade aí organizada, né? Com isso, nós temos também, além dos gastos, o aumento da dívida do Estado italiano, especialmente, como vários outros países vão contrair, a Itália vai contrair dívidas em relação aos Estados Unidos, né? Os norte-americanos vão crescer muito na década de 20, são os anos dourados dos Estados Unidos, mais tarde os caras vão entrar na crise de 29, vão fazer, né, vão causar a crise de 29, que tem repercussões inclusive na Itália, a gente vai comentar sobre isso. Mas vejam, você tem uma economia italiana quebrada, né? Um Estado quebrado, falido, você tem a paralisação dos setores produtivos ali, da indústria e até mesmo do comércio. Por quê? Porque as indústrias elas foram adaptadas para a guerra, né? Passaram a produzir armas, munição e veículos de guerra, enfim, e deixaram de produzir aquilo que até então produziam, né? Indústrias de bens de consumo duráveis, não duráveis, enfim, e até de alimentos, enfim. Isso é importante, por quê? Porque quando a guerra termina, essas empresas, essas indústrias, né, elas não conseguem voltar à sua produção anterior, muito menos aos setores que de fato se destacavam. Né? Então você tem uma paralisação da indústria, a indústria não produz, não, então, portanto, não fornece mercadorias para o comércio também, portanto, não vende. Bom, se indústria paralisada e comércio paralisado, até então as pessoas eram mobilizadas para a guerra, né, agora não tem mais guerra, imagina, né? Você tem um desemprego crescente, o desemprego em seguida de fome, de pobreza e de miséria. E tudo isso vai gerar, inclusive, uma inflação, né? Por quê? Porque se você não tem oferta de produtos, então a demanda passa a ser maior do que a oferta. O resultado tem uma pressão sobre a economia, sobre a oferta de mercadorias, e o preço dos produtos que são raros se tornam cada vez mais caros. Então, um caos econômico que toma conta da Itália, e que vai ter repercussões absolutamente danosas do ponto de vista político, que é a ascensão do fascismo. Outra característica importante é a crise mostrada política. Né? Por conta desse momento aí, de crise moral, de crise econômica, a sociedade italiana não acredita mais na democracia, não acredita mais, né, no liberalismo, nas ideias liberais, essas ideias, né, da democracia, da liberdade que foram lá, né, construídas lá né, na época moderna, no iluminismo do século XVIII, aqui perdem credibilidade, perdem força. Né? A sociedade italiana pensa assim, bom, peraí, nós estamos aqui ferrados, a economia quebrada, o Estado quebrado, de quem que é a culpa? Eles não acreditam mais, né, justamente nessas formas políticas, né, na democracia e na liberdade. E lembre-se, na época, a democracia e o tal liberalismo se manifestavam através de uma monarquia parlamentarista. Essa monarquia é muito parecida com aquela inglesa, modelo inglês. Você tem um rei, né, chefe de Estado, e você tem um parlamento aí que vai eleger o chefe de governo, que é o primeiro-ministro.
Então você tem eleições, né, você tem voto ali para eleger os deputados vão compor um parlamento, a maioria vai então eleger um primeiro-ministro. Essa monarquia parlamentarista, monarquia democrática e liberal, apesar das dificuldades, dos problemas, né, desse tipo de democracia, mas vai ser vista como um governo fraco, um governo endividado, um governo fraco porque não fez cumprir o acordo anglo-francês, então veja como é fraco, precisamos de um governo forte, veja onde que entra o fascismo. Incapaz de resolver os problemas, né, econômicos que assolaram a Itália após a Primeira Guerra Mundial, né, fraco, incapaz, e corrupto, né? Muitos vão dizer que esse Estado é um Estado que, né, corrompeu a sociedade italiana e principalmente, né, era corrupto porque desviava verbas aí do Estado para finalidades privadas e particulares. Bom, isso é verdade? Pode até ser, mas não significa dizer que a democracia é corrupta e outra forma de governo não seja. Tá? Então aqui vejam que cria-se, então, portanto, uma imagem absolutamente negativa, não só da monarquia parlamentarista, mas também da democracia, né, e dos ideais moçada liberais. As pessoas deixam de acreditar e buscam uma espécie de salvador, alguém que possa resolver rapidamente esses problemas. Vejam como o fascismo, né, cresce e se desenvolve. Bom, diante disso, o que nós teremos? Nós teremos uma série de revoltas e protestos dentro da Itália. A Itália, então, vai vivenciar uma série de manifestações políticas, sociais e partidárias, muitas vezes conflitantes, e nessa briga, nessa bagunça, nessa agitação é que cresce o fascismo como alternativa. Vejam, a primeira coisa que eu quero que vocês se lembrem é o crescimento do movimento comunista dentro da Itália, e não só da Itália, mas em toda a Europa. E esse movimento é um movimento que acaba se espelhando naquela revolução que aconteceu na Rússia, a Revolução de 1917. A partir de 17 você tem um fantasma do comunismo, se é que você me entende, rondando a Europa como alternativa. Alternativa ao quê, professor? Alternativa ao capitalismo. Vejam que essa monarquia parlamentarista, sim, democrática, liberal, é uma monarquia capitalista. Então o que os caras estão falando? Olha, se essa monarquia não dá certo, esse capitalismo não dá certo, então vamos buscar uma alternativa, e existe uma alternativa aqui, que é o socialismo russo. Olha lá a Rússia. Né? Tá fazendo socialismo e está, né, se recuperando economicamente, e até mesmo a partir ali da segunda metade da década de 20 vai começar a se desenvolver economicamente. Tá? Então um modelo que começa a aparecer, contrário ao capitalismo, mas é uma alternativa diante desse país aí em caos. Né? Você tem então, principalmente, o movimento operário, né, levantando a bandeira do comunismo, os caras fazem greve, paralisação de fábricas e indústrias, enfim, começa uma agitação muitas vezes violenta dentro das principais cidades, né, italianas, movimento operário, movimento urbano. Esses operários vão começar, dentro dessa democracia, vão começar a indicar, né, representantes justamente para o parlamento italiano, vão começar a eleger socialistas e comunistas do parlamento italiano, saibam, né, não esqueçam disso, nós estamos falando ainda de eleição, de voto e democracia, e então o comunismo começa a crescer, o comunismo começa a ganhar força e começa a ganhar, né, volume e envergadura dentro dessa Itália em caos. Bom, contra, portanto, esse crescimento do comunismo, nós temos o crescimento do medo burguês. Nós sabemos por que a burguesia tem medo disso, né? A burguesia tem medo do fim da propriedade privada, tem medo aí do status quo ser violado, aquela coisa toda. E o comunismo aí representava de fato essa ameaça. Não é só o medo burguês, mas um medo, digamos, até mesmo da classe média, que tem medo de perder a sua tal propriedade privada. Vejo que é nesse sentido que nós temos, né, a aparição aí do Partido Fascista, o surgimento do Partido Fascista e, portanto, do seu líder chamado Benito Mussolini. Professor, qual relação tem, né, Benito Mussolini com a burguesia? Uma relação bastante estreita, né? Esse partido moçada fascista é o partido que se apresenta como uma solução, né, contra o comunismo e o socialismo diante de um país caótico, diante de um governo que, endividado, quebrado, não tem força para reprimir esses movimentos operários, esses movimentos populares. Então os caras começam a gritar socorro o governo não faz nada, então você abre caminho, um vazio, né, que permite então
a ascensão de uma força paralela, de um partido político que vai ganhar prestígio social e vai ganhar financiamento burguês para o quê? Para combater o socialismo. Esse partido, Moçara Fascista de Mussolini, é um partido que promete, né, muito do que a burguesia, a classe média, inclusive grande parte do povo, desejava na época. O Benito Mussolini promete ordem num país que vive uma total desordem. Promete paz num país que vive uma espécie de guerra civil, né, aí, né, burguesia contra trabalhadores, enfim. E você sabe muito bem que o país está quebrado e Mussolini promete desenvolvimento, né? Isso aí, moçada, é música para os ouvidos daqueles caras que estavam vivendo uma situação absolutamente, né, caótica. E aí, galera, a famosa cereja do bolo. Até esse momento, Mussolini falava ordem, paz, desenvolvimento, mas como? Através de um governo autoritário. E a burguesia, tradicionalmente, não gosta de governos, né, autoritários, ditatoriais, desde a época da Revolução Francesa. Olha o que eu vou falar para vocês, hein? A ditadura, o autoritarismo aqui, é a última alternativa de uma burguesia desesperada. Quando ela percebe que não tem outra forma de garantir sua propriedade privada, seu status, seus privilégios, ela recorre a uma ditadura. Nesse caso, é uma ditadura de extrema direita, porque ela é capitalista contra o socialismo. Ah, professor, mas falam que o fascismo e o nazismo é de esquerda. Bom, essas pessoas têm leptospirose no cérebro, né? Vejam como o fascismo cresce como uma alternativa burguesa e capitalista contra o comunismo. Não é a mesma coisa, né? Você deve saber disso, você deve ter assistido a primeira parte da aula sobre as bases ideológicas do nazifascismo, e lá eu deixo bastante claro, e eu vou mostrar para vocês cada vez mais, que isso aí é balela, é coisa de gente que vive na superficialidade das redes sociais e não faz um estudo um pouco mais profundo, né? Porque existem vários indícios de que, evidentemente, né, o que nós temos aqui são forças absolutamente antagônicas e opostas e conflitantes, né? Não só são diferentes, como são inimigos, tá? Fascistas e comunistas. Bom, a cereja do bolo é a propriedade privada. Quando Mussolini fala, olha pessoal, eu prometo garantir a propriedade privada, aí a burguesia abraça, faz festa, é isso que eles queriam, né? E a alternativa é a ditadura, mas a ditadura que poderia garantir então a propriedade, garantir o status, os privilégios dessa burguesia, e talvez até mesmo, né, dessa classe média com medo, vai atrair trabalhadores que não ainda, né, tinham a consciência de classe, que ainda não tinham se envolvido no movimento socialista, isso é verdade, o fascismo vai ser um movimento de massa, assim como o nazismo, mas vai evidentemente se utilizar de uma série de propagandas, né, mentirosas, falaciosas, para envolver esses trabalhadores. Bom, com o dinheiro da burguesia, a burguesia vai financiar, portanto, Mussolini como alternativa diante de um governo fraco, nós temos o surgimento dos camisas negras. O que são os camisas negras, pessoal? É um exército fascista, é, portanto, um exército paramilitar. O exército paramilitar é um exército particular, né? O exército do partido fascista. Esse exército vai ser formado por Mussolini, em grande medida com o investimento dessa burguesia, contra o socialismo. Por que camisas negras? Porque eles usavam uniforme. Lembre-se, moçada, que usar uniforme é uma das formas de uniformizar, né, as ideias. Você cria uma identidade através da mesma roupa, através dos mesmos símbolos, né? São elementos que geram, portanto, essa tal identidade, esse sentimento de grupo, né? Os camisas negras também eram chamados de fácil de combate, é o exército fascista, e a finalidade desse exército fascista é restabelecer a ordem, a paz, desenvolvimento, enfim, garantir a propriedade privada contra o quê? Contra aqueles que são vistos aí como vagabundos, né? Contra a esquerda socialista e comunista que fazem baderna, paralisam fábricas, atrapalham o comércio. Lembre-se, atrapalham a burguesia e o capitalismo, por isso são, né, perigosos, por isso que os fascistas davam porrada nesses caras, nas ruas das principais cidades da Itália, os principais centros urbanos, e também principalmente nessas greves, nessas manifestações desses trabalhadores, né? Vejam que o instrumento, que é o braço armado da burguesia, é um braço do fascismo, né? É um braço, então, portanto, de um partido de extrema direita capitalista. Não esqueçam disso. Bom, em 1922, o Partido Fascista já era um partido poderoso, bastante influente, com grande envergadura e peso na sociedade, e o Mussolini resolve, então,
a assumir o poder, né? Ele faz a chamada Marcha sobre Roma, que até hoje é considerado o golpe fascista. Mussolini convoca cerca de 50 mil fascistas dos vários cantos da Itália para se reunir em Roma, capital, né, da Itália, onde se encontrava o rei, a monarquia, né, onde se encontrava também o parlamento, que tinha o poder ali político da Itália, e ali ele faz um desfile, né, militar com as camisas negras, uma verdadeira manifestação, uma demonstração de força militar e de organização desse partido, né. E isso é uma forma de intimidar o rei, né? Uma forma de dizer, olha rei, olha como a gente tem poder, olha parlamento como a gente tem poder, né? Quando a gente quiser, a gente toma, né, pela força, ou vai por bem, ou vai por mal. Bom, aqui existem algumas leituras. O rei pressionado, ele acaba nomeando o Mussolini primeiro-ministro. Há quem diga que o rei aqui achava, sim, que o Mussolini poderia ser uma alternativa no momento de descredibilidade, né, do governo, da monarquia, para novamente conquistar aí o apoio popular, o apoio da sociedade, especialmente da burguesia, e por isso nomear o Mussolini, para acalmar então os ânimos da sociedade italiana, né, que vivia agitada. Outros dizem que ele de fato passou a ter medo de um possível golpe aí violento dos fascistas, que poderia resultar então não só na queda da monarquia, mas na queda da cabeça do próprio rei. Enfim, se foi por um lado ou foi por outro, a verdade, o fato está aqui. O rei Vítor Emanuel III nomeia Mussolini primeiro-ministro. A pessoa, ele podia fazer isso? Ele podia. Não é normal, né? Porque isso é um tanto quanto antidemocrático. O poder não vem de baixo. Mas ele podia fazer isso, era uma prerrogativa do rei, não muito usada em época de democracia, inclusive hoje a rainha, se ela quiser trocar o primeiro-ministro, ela troca, mas não é tão comum, e isso é uma forma de violação da democracia. Então, ela geralmente não faz, tá? Ela acaba aceitando a vontade do povo. Bom, vejam, nós temos algumas coisas aqui importantes para comentar. Só um minuto que caiu aqui o meu microfone, aí fica difícil para vocês depois, né? Aqui então Mussolini chega ao poder, vejam que isto é considerado um golpe fascista, e a partir disso Mussolini tem o poder executivo, né? Mas ainda não tem o poder legislativo, ainda não conseguiu implantar a ditadura, mas esse é um caminho que ele vai percorrer rapidamente. Vocês estão vendo aí uma foto dos camisas negras, né? Aqui a gente vê o próprio Mussolini, estão vendo aqui, careca, apesar de você, né, dar uma olhada maior aqui, chamar a atenção mais esse bigodudo aqui. Tá aqui o Mussolini, aqui uma foto da época da Marcha sobre Roma. Bom, a partir daqui o Mussolini vai criar meios para a implantação do totalitarismo, que é a ditadura aqui, galera, de extrema direita, a ditadura fascista. E o primeiro passo que ele vai dar nesse sentido, acabou atrapalhando aqui, né, moçada, são as eleições parlamentares de 1924. O que faz o Mussolini? Ele frauda as eleições parlamentares, garantindo, então, a maioria das cadeiras do parlamento ao partido fascista. A partir desse momento, ele vai ter poder executivo e vai ter também, né, nas suas mãos, o poder legislativo, o parlamento. Ele fraudou as eleições, né? E aí nós tivemos, inclusive, denúncia da oposição. Nós temos aí o caso do Giuseppe Matteotti, que era do Partido Socialista, que vai fazer uma denúncia pública de que o Mussolini manipulou as eleições, fraudou as eleições para ganhar as eleições e ter maioria no parlamento. Bom, o Matteotti foi assassinado, né? Ele desapareceu. Alguém matou o Matteotti, né? Não sei se você consegue imaginar quem teria então interesse em matar o Matteotti. Bom, com o apoio do parlamento e com o apoio, então, portanto, aliás, controlando o executivo, ele é o primeiro-ministro, ele não vai ter, então, mais barreiras aí para implantar um regime autoritário, né, uma ditadura em nome da paz e da ordem contra a ameaça socialista. Você conhece, né? Isso é uma espécie de modus operandi, né, do nazifascismo, sempre acusando o comunismo e criando um pânico e medo para justificar a implantação de uma ditadura, né? Isso faz parte de uma cartilha fascista e você vê em várias situações, né, inclusive não só nessa época, como, né, um pouco mais presente no século XXI, né, inclusive aqui na América Latina, mas enfim.
Bom, em 1925 ele se autoproclama Duce. Duce é o guia, né, o líder, aquele que conduz a nação não precisa de liberdade, precisa de um líder, né? A nação não precisa, então, portanto, democracia precisa de um grande, né, líder capaz de conduzir essa nação ao progresso e desenvolvimento. Vejam que cria-se essa ideia do mito, do místico, né, aquele que é dotado de sabedoria, né, e de uma espécie de licença moral superior para poder governar essa nação e promover o seu desenvolvimento. Ele tem o apoio das elites, mas tem o apoio também da classe média, tem apoio de parte da população, os trabalhadores que caem nessa balela e são envolvidos por esse discurso, né, nacionalista e de recuperação da economia, enfim, dos valores tradicionais da Itália. Ele vai então usar todo esse seu apoio, toda a sua base aí, né, social e política para eliminar então toda a sua oposição, sob a justificativa de recuperar a ordem, estabelecer então meios para fazer com que a Itália se desenvolva. E aí começam prisões, começam execuções, é um estado de exceção que está nascendo aí, um estado autoritário, e perseguições a quem? Aos seus opositores, especialmente socialistas, especialmente, moçada, né, comunistas, né? Você sabe muito bem que o nazifascismo é anticomunista, antissocialista. A propaganda é a alma do negócio, é claro que ele vai usar os veículos de comunicação como rádio, revista, né, jornais, né, e até as artes, como uma forma de divulgar as tais virtudes e valores do fascismo, e vai usar também esses veículos de comunicação, esses meios de comunicação, para atacar os seus opositores, né? Para criar uma imagem absolutamente negativa e perigosa, né, dos seus opositores, criando um pânico geral, uma ameaça, então, comunista. Vai usar também da censura, proibindo que as pessoas divulguem ideias que são contrárias ao próprio fascismo, e cria aí também uma possibilidade de culto à personalidade, né? Culto à personalidade, Mussolini passa a ser aí visto como o chefe da nação, o único capaz de liderar a nação, o guia da nação, enfim, o grande líder, né? Tem uma passagem curiosa aqui, no centro de Roma tinha um escritório, um gabinete, né, do Mussolini, e ele deixava as luzes desse escritório acesas durante toda a madrugada, né, para criar essa imagem de um homem que trabalhava incansavelmente pelo seu povo, né? As pessoas passavam de madrugada e falavam, nossa, olha o Mussolini trabalhando por nós, não é nada, né? Devia estar roncando, né? E deixou só as luzes acesas para criar essa imagem de um homem incansavelmente trabalhador, e trabalhava então para o seu povo, né, para o crescimento da nação. Bom, ele implanta o corporativismo político, vocês conhecem isso, né? É aquela ideia do Estado grande como pai da nação, que media as relações tensas e conflitantes entre trabalho e capital, a fim de evitar a luta de classes. Lembra da ideia da união de classes e não da luta de classes, muito menos a eliminação das classes. As desigualdades continuam, né? Não estamos falando de socialismo, mas uma prova que não é socialismo. Ele cria as leis trabalhistas, né? A Carta del Lavoro proíbe as greves, por quê? Porque é o pai da nação. Você quer leis trabalhistas? Então eu te dou. E assim os trabalhadores não têm mais o porquê se mobilizarem, né? Claro que são os trabalhadores aqui que não possuem consciência política e social. Os trabalhadores socialistas são presos e eliminados, né? São esses aqui aqueles que não são socialistas, tá? Então há um esvaziamento, né, da condição política dessas classes trabalhadoras, né? Elas não têm mais então o porquê fazer greve, paralisação de empresas e indústrias, o que atrapalhava o capitalismo. Vejam, então Mussolini está aqui a serviço da burguesia, porque ao criar essa Carta del Lavoro, as leis trabalhistas, a ideia dele é esvaziar, né, esse componente, né, político, esse componente de enfrentamento, de luta desses trabalhadores, despolitizar, né, os trabalhadores, porque agora os trabalhadores não podem fazer greve, isso passa a ser proibido, e enxergam o Estado como paizão da nação que possa resolver os seus problemas. Ele vai criar a OVRA, que é uma polícia política. Essa polícia é aquela que fiscaliza, né, a conduta, as ações das pessoas, né, na sociedade italiana, de forma a impedir que se desenvolvam teses e ideias contrárias ao próprio, né, fascismo. Isso aqui é
é um estado policialesco, né, de constante vigília, né, você não tem liberdade de expressão, isso é óbvio. E em 1929 nós temos a crise de 29. Vocês se lembram que a crise de 29 explodiu nos Estados Unidos inicialmente, ela é a casa dessa crise, né? E depois a crise de 29, a crise do capitalismo, se espalha por todo mundo capitalista. Não se esqueça que o único país que não sofre impacto dessa crise é a União Soviética, porque é socialista. Todos os outros que eram capitalistas sofreram mais ou menos essa crise. A Itália sofreu, professor? Sim. Por quê? Porque era moçada capitalista, né? Sua economia ainda tinha relação e integração com a economia norte-americana. Lembre-se que a Itália fez empréstimos, comprava produtos norte-americanos e vai sofrer também impactos dessa crise. Importante você notar, mais uma vez, como a Itália é capitalista, ela sofre uma crise, né, do capitalismo. A crise de 29, pessoal, ela vai abalar a credibilidade do fascismo, porque, vejam, o fascismo prometia paz, ordem, desenvolvimento, e aí o que você tem? Você tem uma paz e a ordem à base da porrada, da violência, né, reprimindo os opositores do fascismo, mas por outro lado, você não tem esse crescimento, digamos, mantido. Sim, quando Mussolini chegou ao poder, por ter o controle absoluto do parlamento e ele mandar, né, você tem uma mobilização da sociedade, se não pela propaganda, pela força, para que façam tudo aquilo que Mussolini quer, e é evidente que a economia melhora com isso. Mas o preço é alto, né, moçada? Falta liberdade, enfim, regime antidemocrático, antiliberal, enfim. Mas aqui a economia italiana vive uma crise. E a culpa agora é do fascismo, né? Olha, você prometeu uma coisa e não está cumprindo. E você sabe muito bem que regimes autoritários, assim, ditaduras, muitas vezes se sustentam com crescimento econômico. Quando não tem crescimento econômico, começa a afundar. Né? Nós temos vários casos, inclusive aqui no Brasil, depois do milagre econômico, né? Como a ditadura perde, né, perde força e perde base social de apoio. Né? Então aqui não é diferente, é uma perda de credibilidade. E o que faz o Mussolini para ganhar tempo? Ele lança uma cortina de fumaça. Isso é muito, moçada, mas muito comum em regimes ou, né, governos fascistas. Por quê? Porque os caras vivem da mentira, vivem da fake news, né? Então eles criam o quê? Uma cortina de fumaça para desviar o foco, né? Para tirar o olhar atento dessa sociedade para as questões econômicas, né, e levá-lo a pensar outra coisa. E é sempre isso é o modus operandi mostrado no fascismo. Você deve ter visto isso em outros países, em outras circunstâncias, com certeza. É sempre assim. Né? Tem uma crise, os caras enviam. Ou acusam o adversário por ter causado essa crise. Lembre-se que no fascismo o adversário não é adversário, é inimigo. Então você tem que eliminar. Né? Então você acusa o seu adversário para ganhar mais força, mesmo sendo absurda, incoerente, não importa. Né? O fascismo não é coerente, não é racional, né? Lembre-se, é anti-intelectualista, é negacionista, né? Então o objetivo aqui é enganar as pessoas, né? Ou desviar os olhares dessas pessoas do problema para outra coisa. Ó, o passarinho verde, que legal, então vamos ver o passarinho verde. Como é que ele faz isso? Ele, moçada, então assina com a igreja o Tratado de Latrão. Esse tratado é importante, é um tratado de 1929. Esse tratado fechou uma briga, né, um problema entre a Itália unificada em 1870 e a Igreja Católica. Vocês lembram que para concluir o processo de unificação, o movimento de unificação liderado por Cavour chega a invadir Roma, né, os estados papais. A Itália perdeu a igreja perde as suas terras, e aí não abençoa a Itália unificada, não abençoa os estados italianos, né? Então começa uma briga, essa questão foi conhecida como questão romana, vocês lembram disso? Vai de 1870 a 1929. Como é que acaba essa briga entre a igreja e o estado unificado? Com o Tratado de Latrão. O que o Mussolini faz? Uma jogada de mestre, né? Ele então chama o Papa na época o Papa Pio XI, ele oferece à Igreja o Vaticano, que é um território que foi entregue à Igreja dentro de Roma, uma espécie de Estado-Estado, né? Tem autonomia, tem suas próprias leis, não segue as leis de Roma e nem da Itália, né? Então é um Estado autônomo e soberano. Por outro lado, a Itália adota oficialmente o catolicismo, isso é importante, né? Vejam que há oficialmente a adoção do catolicismo. E o fascismo, por incrível que pareça, tem o apoio da Igreja Católica. Né? Eu sei que você está imaginando, por que a Igreja apoiou esse regime, né? Que junto com Hitler vão produzir pelo menos 60 milhões em mortes na Segunda Guerra Mundial. Né?
Fora outras atrocidades que você já deve saber. Então quer dizer, professor, mas a igreja tem as mãos banhadas de sangue? Bom, por que a igreja apoiou aqui o fascismo? A igreja apoiou o fascismo porque ganhou terra. Segundo, o fascismo é anticomunista. Isso interessa a igreja. Por quê? Porque os comunistas são, na sua origem, ateus. Você imagina, né? Um país de ateus sem a igreja. Né? Não pega bem. Então a igreja apoia aqui o fascismo, assim como vai apoiar, de certa maneira, de maneira indireta, lá, o nazismo e outros regimes autoritários aí que lutam, entre aspas, contra o comunismo. Tá? Olha a frase do Papa, pessoal. Isso não é terrível? Né? O homem que a providência mandou. Quem? Mussolini. O homem que a providência divina mandou. Ô louco, ele falou que foi Deus que mandou Mussolini. Acho que foi o Lúcifer, o capeta, seja lá quem for, mas Deus não foi, né, queridos? Mas olha o preço que essa igreja paga, né, para se unir ao fascismo. Né? Isso é caro, isso sai caro, né? A história tá aí, né? Tá registrado. Bom, mas a gente sabe que isso é uma cortina de fumaça, isso não resolve o problema econômico. Como é que você resolve o problema econômico aqui precisando resolver rápido, né? Porque você sabe que né, a imagem do fascismo está derretendo, né? Então ele vai roubar. A pessoa, como assim roubar? Então ele pensa em invadir territórios, dominar territórios, explorar a riqueza desses países, e também isso vai mobilizar a sociedade italiana para a guerra, e mobilizar o cara para trabalhar na guerra e fazer guerra, ele esquece outras coisas. Tá? Então a partir de 1930, 31, enfim, ele já começa a investir numa produção bélica significativa, uma intensificação da produção bélica, um militarismo, e a gente sabe muito bem que isso é algo proibido pelo Tratado de Versalhes, então ele está violando o Tratado de Versalhes. Você sabe muito bem que esse militarismo vai resultar no processo de expansão, e que expansão vai gerar, moçada, a Segunda Guerra Mundial. Mas a expansão gera orgulho nacional, né? É uma Itália que tenta reconstruir o Império Romano e recuperar a sua grandeza perdida, né, lá de trás. Então vejam essa questão também do resgate de um passado, né, selecionado, mítico, enfim, pensando então, né, no futuro grandioso, moçada, da Itália. Né? A gente já falou sobre isso, inclusive, na primeira aula. Em 1936, o Mussolini se une ao Hitler, né, numa aliança política militar. Eles vão testar as suas armas na Guerra Civil Espanhola, né, vão então, portanto, usar a Guerra Civil Espanhola, que levará o fascismo ao poder na Espanha, né, com o general Franco ali, que liderava o partido chamado Falange, o partido fascista. O Hitler e o Mussolini vão dar apoio ao general Franco na Espanha, né, que viverá em seguida em 39 até 75 o franquismo, que é o fascismo, né, espanhol. Eles vão então usar a Guerra Civil Espanhola para uma espécie de laboratório bélico, para testar as suas armas, e isso já é evidentemente um teste para a Segunda Guerra Mundial. Bom, daqui para frente você vai ter então a Segunda Guerra em 1939. Vamos aqui falar um pouquinho da ascensão do nazismo alemão. Nazismo esse que é conhecido como Partido, olha que interessante, Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Aí o aluno fala, tá vendo, professor? Tá vendo como o nazismo é de esquerda? Pelo amor de Deus, moçada. Nacional-socialismo não é o socialismo de Marx. O socialismo, na sua origem, não é nacionalista, ele é internacionalista. O Marx vai dizer lá no Manifesto do Partido Comunista, proletários do mundo univos, ele não fala alemães do mundo univos. Então o que o Hitler está fazendo aqui é criar um tipo, que ele, segundo ele, é um tipo de socialismo nacionalista e o pior, né? Ariano, que fala de raça pura e raça superior, que fala então de desigualdade de raças, né? Que fala então, portanto, de raças que devem mandar no mundo. Então, peraí, né? Arianos do mundo univos, nós somos uma elite humana e nós vamos dominar o mundo. Isso não é, moçada, socialismo, pelo amor de Deus. Tá? No socialismo não há distinção de raça, mesmo porque existe só uma raça humana, né? Essa questão de diferença de raças biológicas, isso é uma invenção aí não só de Hitler, mas de outros também. Isso é um absurdo.
E no socialismo não importa a cor de seus olhos, a cor de seu cabelo, o seu credo e a cor de sua pele, não importa nada. A ideia é de né, criar uma justiça social, uma igualdade entre todos, porque todos os seres humanos têm direito, portanto, de ter uma vida digna. Então vejam que não tem nada de arianismo, de raça superior, arianos do mundo nivus. Esquece. Então por que ele coloca socialismo aí? Porque ele vai dizer que o socialismo dele é o socialismo verdadeiro. Mas não é o socialismo que nós conhecemos original. E outra, ele vai usar essa palavra socialismo uma forma de propaganda para atrair os trabalhadores. É uma propaganda. Não tem nada de socialismo como a gente conhece. Então cuidado, hein, moçada. Cuidado com as redes sociais aí que enganam vocês. Tá? Enganam vocês. A gente tem que aprofundar um pouquinho e fazer uma análise, né, um pouco mais detalhada disso para não, né, entrar nessa bagunça, né, que é rede social, confundindo vocês. Aliás, a confusão mental é um dos instrumentos do nazifascismo. Né? Quando você está confuso, não entende, né, e vê paradoxo, o que você faz? Você abandona a razão e vai para a emoção. É tudo que os caras querem. Bom, vamos lá. Eu começo, não sei se vocês perceberam, mas eu recortei e colei esse slide. Eu preciso que vocês entendam o seguinte, que as razões que levaram o nazismo ao poder foram praticamente as mesmas que levaram o fascismo ao poder. Né? Então, por exemplo, nós precisamos aqui lembrar que digamos, essa base, né, essa cama, esse terreno fértil é o mesmo. Crise, pessoal. Coloca isso. O nazifascismo é um fenômeno circunstancial, ele depende de uma série de fatores para se desenvolver. Né? Veja que eu fiz praticamente a mesma coisa na Itália. O contexto é o contexto do pós-Primeira Guerra Mundial. Você tem uma crise moral, mas a crise moral na Alemanha é muito maior do que a crise moral, né, na Itália, porque o Tratado de Versalhes humilha, pune, né, se vinga da Alemanha. Né? Isso vai gerar um sentimento de humilhação, para virar, moçada, um ódio, né, canalizado para a Segunda Guerra Mundial, né, é um palito, né, galera? É rapidinho, né? Há um sentimento, então, de vingança, né, da Alemanha, tudo isso vai ser canalizado para o Hitler, né, que vai, então, colocar os inimigos, né, na frente dos alemães e vai começar essa guerra. A crise econômica na Alemanha é pior do que a crise econômica na Itália, vocês já sabem do que eu estou falando, né? A Alemanha foi tida como aquela que iniciou a guerra, né? Foi acusada de ter começado o conflito, vai ser punida mais do que as outras nações que se envolveram também na guerra. O caos econômico é muito maior, eu acho que essa expressão ela é absolutamente adequada, né? Que caos econômico, você tem a mesma coisa, gastos militares maiores do que a Itália, você tem paralisação da indústria e do comércio maiores, os problemas são na economia alemã, desemprego, fome, pobreza, miséria, veja que eu copiei isso, mas a situação é mais aguda e intensa na Alemanha do que na Itália. E eu coloquei hiperinflação. Não sei se vocês entendem o que é hiperinflação, quer dizer, tem inflação, tem superinflação e tem hiperinflação. Você tem mercado, supermercado e hipermercado. O que é uma hiperinflação? É um negócio absurdo aqui, um negócio até surreal. Vocês têm ideia, moçada, a inflação na Alemanha chegou a 36.000% ao ano. Mas mesmo assim é muita coisa. Nós temos o que hoje? Uma inflação de 10, 11%? Imagina 36 mil. Isso aí é caos, galera. Isso aí é caos. Tá? Bom, para você ter ideia em números, um pedaço de pão, lógico que não era um pedaço de pão francês, em 1919, custava em torno de 60 marcos alemães. O que são 60 marcos alemães? É a moeda alemã, 60 marcos alemães. Não falei mil, tá? 60 marcos. Em 1923, com uma inflação de 36.000%, o mesmo pedaço de pão custava cerca de 1 trilhão de marcos. Só para você ter ideia do nível, né, do fundo do poço, né, que vivia a Alemanha. O papel moeda não valia nada. Vocês estão vendo aí uma imagem, inclusive, de um sujeito cheio de papel, mas não valia nada. Os caras entravam com um carrinho de supermercado balotado de papel moeda para comprar um pedaço de pão. É uma desvalorização monetária, né? E na época do inverno, as pessoas chegavam a queimar papel moeda para se aquecer. Pra você ter ideia como o negócio é. Né? O negócio é muito complicado. Eu trouxe para vocês também uma sugestão de filme aí, um filme do Ingmar Bergman, né, um grande cineasta sueco, e ele vai fazer o seguinte, ele vai dar nome a esse período aí, ele vai chamar de O Ovo da Serpente, é o nome do filme. Esse filme retrata esse período aí do pós-Primeira Guerra Mundial e do surgimento do nazismo, e depois vem a Segunda Guerra Mundial, né? Então esse período entre guerras na Alemanha.
que é um período, né, desastroso, né, um período, né, perverso da história da Alemanha, e que daí vai nascer, portanto, o nazismo. O que é o ovo? É essa situação que vai produzir a serpente. Esse é o ovo. Tá? A serpente é o nazismo. Tá? Professor, a gente está vivendo também, né, o ovo e vai sair a serpente. Será que vai sair? Será que você saiu? Será que estamos vivendo o ovo? Vocês vão tirar suas próprias conclusões. Tá? Quer assistir esse filme? É um filme depressivo pra caramba, né? Compre um pote de antidepressivo, tome metade do pote antes de começar o filme e se o bicho pegar, você toma o resto. Né? No final, né? Brincadeira, não vai fazer isso só se precisar, obviamente. A situação que nós estamos vivendo não é nada boa, né? Às vezes um antidepressivo é o que salva, né, galera? Vamos que vamos. E aí nós temos também a crise política. Pessoal, veja que eu copiei e colei, tá? Recortei e colei. Aliás, copiei e colei, tá? A crise política é a mesma coisa, as pessoas não acreditam na democracia, não acreditam no liberalismo. Aqui eu mudei uma coisa, ao invés de monarquia parlamentar, você tem uma república, chamada República do Caicai, né, de Weimar, né, de Neymar. Essa república nasceu no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, numa revolução alemã que derruba a monarquia e implanta uma república, que é a República de Weimar. Essa república, lembre-se, a mesma coisa, é vista como um governo fraco, incapaz e corrupto, a mesma história da Itália. E diante dessa situação você tem revoltas e protestos, veja que eu fiz praticamente a mesma coisa. Você tem o crescimento do movimento comunista, a mesma história da Itália, greves operárias, aumento das cadeiras dos comunistas no parlamento, a mesma situação. Você tem um crescimento do medo burguês e aí o surgimento do partido nazista como alternativa de um governo fraco, um governo incapaz de resolver os problemas dessa burguesia. Cuidado, pessoal, o partido nazista não foi fundado por Adolf Hitler. O partido nazista foi fundado por Drexler, um operário. Tá? Professor, mas isso é só uma curiosidade. Não é uma curiosidade. O Hitler entra no partido fascista, no começo para distribuir panfletos, e rapidamente ascende, né, na estrutura do partido e chega à liderança. Tá? Isso é importante porque o Hitler vai mudar um pouco o nazismo original. O Hitler promete aquilo que vocês já sabem: ordem, paz, desenvolvimento, garantia da propriedade privada. A burguesia e a classe média abraçam o Hitler. Há um financiamento ao partido nazista, que funda um exército paramilitar, os camisas pardas, que é chamado de SA, seção de assalto. Os caras usam uniforme também, mas uniforme bege, né, uniforme pardo, né, não é uniforme verde, negro, preto, como eram as camisas negras do Mussolini. Então só muda a cor do uniforme, a ideia é a mesma. É um exército paramilitar com o objetivo de restabelecer a ordem, a paz, gerar o desenvolvimento, garantir a propriedade privada, dando porrada em comunista. Tá? Então não esquece disso, né? Os caras vão culpar esse vazio do poder deixado por um governo que está esfacelado. Tá? Bom, o Mussolini deu um golpe em 1922, que é a Marcha sobre Roma. O Hitler tenta dar um golpe também na Alemanha, só que esse foi fracassado. É chamado Putin de Munique. Lembre-se, Munique é a capital do nazismo. Foi ali que nasceu o partido, ali então, portanto, é a capital desse partido nazista e é a capital, portanto, dessa força que vai crescer substancialmente na Alemanha. O Hitler faz uma reunião numa cervejaria de Munique, que reúne lá um monte, né, de nazistas, faz aqueles discursos, né, fervorosos, enfim, emocionantes e tudo mais, com palavras de ordem. Os caras encheram a cara. O Hitler não bebeu, o Hitler não bebia, né, álcool, né, também não fumava, enfim, era um tanto quanto puritano, enfim. Então os caras, os nazistas, beberam, encheram a cara, cervejaria, e saíram às ruas de Munique, fazendo uma grande arruaça, falando, né, gritando palavras de ordem, abaixo a República de Weimar, enfim, né. Chamaram a polícia, os caras fizeram uma puta bagunça na cidade, quebraram, enfim, um monte de coisa. Chamaram, mostraram a polícia e a polícia prendeu os arruaceiros e prendeu o líder dessa arruaça, que era o próprio Hitler. O Hitler foi preso, acusado de traição à pátria, né, por tentar dar um golpe, foi fracassado, e ele foi condenado a 5 anos de cadeia, pessoal. 5 anos de cadeia, dos quais ele só cumprirá 9 meses. Ele vai ser beneficiado por uma anistia geral dada pelo governo, cara. Você vê, né? Esses 9 meses, queridos, o Hitler vai escrever aquilo que uns chamam de obra, outros chamam de panfleto publicitário, né? Outros chamam de ficção, né? Literária, uma literatura ficcional,
Desculpa, mas é uma porcaria que, aos olhos de uma pessoa com mínimo de conhecimento histórico, né, isso aí seria, né, jogado no lixo, tá? Mas na época o povo, a sociedade alemã precisava de algumas palavras de ordem, né, precisava de um líder, aquela coisa toda, os caras caíram nessa conversa. É um livro muito mal escrito, né, dizem os linguistas alemães, muito mal escrito na língua alemã, mas o Hitler vai escrever isso que vai ser a doutrina nazista. É aqui que nós encontramos fundamentos do hitlerismo. O que é o hitlerismo? É o nazismo do ponto de vista do Hitler. O Hitler vai mudar algumas coisas do nazismo original do Drexler. Então isso é importante, ele vai mudar um pouco daquele nazismo original. Ele vai dar sua cara. Aqui você vai falar, vai ter o antissemitismo, vai aquela coisa do, né, do República de Weimar ser fraca, né, vai declarar, evidentemente, guerra e vingança contra a Inglaterra e a França no Tratado de Versalhes. Aqui você tem a ideia da raça pura, raça superior, aquelas coisas mais que você já sabe. Espaço vital e tudo mais está aqui nessa coisa que é chamado moçada de Mein Kampf. Traduzindo, é minha luta. Observem que a capa que eu coloquei aí na imagem é uma capa já com a tradução do livro, né? Mein Kampf, minha luta. Este é um livro que, vejam, que coisa curiosa e perigosa, né? Esse livro eu tirei da internet há pouco tempo. Ele está sendo reeditado aqui no Brasil. Por que está sendo reeditado? Nem imagino, vocês imaginam por que está sendo reeditado? Que coisa, não? E esse livro, queridos, tá à venda aí na internet. Claro que você não vai comprar, né? Você tem tanta coisa interessante para ler, não vai ler essa coisa aqui, né? Ele manipula informações, faz um revisionismo histórico de acordo com seus interesses, né? E as pessoas que não têm ali um conhecimento histórico e estão esperando, né, avidamente por um livro, vão acreditar, tá? Não sugiro que você leia essa coisa, né? Hitler provavelmente não escreveu esse livro sozinho, né? Escreveu ele com um capeta, com um demônio junto, né, cara? Enfim, ele sai com o livro, né, com as folhas daquilo que mais tarde seria, né, editado como um livro, né, nazista, da prisão, mas ele encontra o quê? Ele encontra o partido nazista, arrasado, quebrado, porque o seu chefinho foi preso. O partido nazista estava enfraquecido na época. Estava em decadência, né? Se não acontecesse algo que a gente vai falar, o partido nazista poderia morrer aí. Mas o que vai acontecer que vai alavancar o nazismo? A crise 29. Queridos, deixa eu fazer uma comparação aqui. Como é que você entende a crise 29 no fascismo? No fascismo italiano, prejudicou ou Mossada favoreceu o fascismo? Você já sabe, né? A crise 29 prejudicou o fascismo italiano. A crise 29 na Alemanha alavanca o nazismo. Olha a minha frase, alavanca. Foi fundamental para a recuperação do nazismo. Por quê? Porque com a crise 29, que é uma crise capitalista, e que chega na Alemanha, nós temos o crescimento do movimento comunista de novo. E aí o medo da classe média, o medo da burguesia, leva então o Partido Nazista a receber apoio e financiamento dessas classes. O Partido Nazista se recupera, se recompõe agora com uma doutrina do Hitler, né, do Mein Kampf. O partido se organiza institucionalmente, começa a eleger deputados para o parlamento, ganha um terço do parlamento, né, alemão. Em 1932, o Hitler se candidata à presidência da República de Weimar, disputa essa vaga com o Hindenburg. O Hindenburg é um herói da Primeira Guerra Mundial, pessoal, um cara muito popular, um cara muito famoso. Essa disputa foi muito acirrada, mas o Hindenburg vence as eleições de 32. O problema é que ao vencer as eleições de 32, o Hindenburg, para ter o apoio da burguesia e da classe média, que até então apoiava o nazismo, o Hindenburg oferece o cargo de primeiro-ministro ao Hitler. Veja, ele oferece o cargo de primeiro-ministro ao Hitler. O Hitler vira chanceler. Na Alemanha, o primeiro-ministro é chanceler, né? Então, o Hitler chegou ao poder não por golpe, mas por via democrática. O Hindenburg convida o cara para ganhar o apoio da burguesia e da classe média. Vejam as fotos. O Hindenburg apertando a mão do Hitler, Hindenburg aqui mostrado com o Hitler. Né? Um é presidente, que vai ser uma espécie de chefe de Estado, né? E o chanceler é o primeiro-ministro, que é chefe de governo. É o Hitler. Daqui para frente, o Hitler vai implantar a ditadura nazista, o totalitarismo nazista. E, para tanto, ele precisava de uma justificativa plausível para justificar um estado de sítio, né, e a ditadura, né, na Alemanha. E aí ele vai criar uma farsa. O que é essa farsa? O Hitler
vai culpar os comunistas por um incêndio do Reichstag alemão. O Reichstag alemão, mostrando o parlamento alemão, que um belo dia amanheceu em chamas. O Hitler vai acusar os comunistas de atearem fogo no parlamento. Nós sabemos que isso é uma farsa, porque quem ateou fogo no parlamento foi a própria SA, foi o próprio exército nazista, mas o que importa, né, é o que ele fala, não o que foi. Né, os nazistas fazem, os fascistas fazem isso, vivem de narrativas falaciosas. Isso vai dar a justificativa que o Hitler precisava para a implantação da ditadura, porque ele falava assim, olha, se os caras atearam fogo no parlamento, daqui a pouco vão atear fogo na sua casa, na sua avó, na sua família, entendeu? Então o único capaz de proteger a Alemanha contra o comunismo, comunismo e tal, sou eu. Aí o pessoal, então beleza, vai Hitler, vai Führer, enfim. Ainda não era Führer, mas é isso, né? Então as pessoas apoiam. Quem fez isso também, e se inspirou, sem dúvida nenhuma, nesse episódio, foi o Getúlio Vargas, né? Através do plano Cohen, né, que deu a ele a justificativa para implantar o Estado Novo, a ditadura getulista, em 1937, né, que vai até 45. Veja de onde que ele tirou essa ideia. O Getúlio Vargas era fascista, nazista? Não exatamente, mas, sem dúvida nenhuma, tem, né, elementos do fascismo no Estado Novo, sem a menor dúvida. Tá? Bom, ele vai ter o apoio das elites da classe média urbana, vocês sabem muito bem, vai ter o apoio também de trabalhadores que acreditam naquela coisa nacional socialismo, né, vai ser também um partido que vai ganhar apoio das massas. A partir de então, ele vai eliminar toda oposição, né, prisões, execuções, perseguições, segregação dos judeus, começa aí a perseguição mais aguda aos judeus, né, que mais tarde se transformaria no Holocausto, né, que é o extermínio de judeus. Vai usar também de uma propaganda de massa para a autopromoção do partido e os ideais nazistas, vai também usar, né, os meios de comunicação para fazer a propaganda do arianismo, da raça pura, do ódio racista antissemitista, né, contra os judeus, aí, e a identidade nacional cada vez mais forte, através de desfiles de tropas, através então ali, né, de aparições públicas, de discursos, né, sempre muito engajados, enfim. E aí o líder da propaganda moçada nazista é o Goebbels, né? Goebbels é o líder da propaganda nazista, um orador mordaz, foi aquele cara, foi esse cara aí que proferiu aquela frase que você conhece, né? Uma mentira contada 1000 vezes, né, vira verdade, né? Quer dizer, você mentir, as pessoas vão acreditar que é verdade. E vejam, esse é o fundamento do nazifascismo. Né? Mentira. O que importa é que você acredite em mim. Né? E os caras aqui tinham uma forma de divulgação muito eficiente. O Goebbels, o fascismo, aliás, o nazismo, foi o primeiro, né, partido a criar o que nós chamamos de propaganda política. Eles vão criar um departamento para desenvolvimento só da propaganda. Então a propaganda política nasce aqui com o nazismo. Mais tarde outros países, outros partidos vão beber dessa fonte. Bom, o Hitler vai criar a SS, que é uma polícia política. O SS vai crescer bastante e vai administrar os campos de concentração. Você deve ter visto em filme, né? Os caras aqui na gola com, né, 2 rainhos, SS, em filme, terrível. E a Gestapo, né? A Gestapo é a polícia secreta, né, do Hitler. Essas duas polícias, elas serão fiéis ao Hitler. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque a SA, né, a SA do Ernest Röhm, não era totalmente fiel ao Hitler. É um exército muito forte, que está desde o início do nazismo. É um exército que tem uma certa independência em relação ao Hitler, e o Hitler não gostava disso. E alguns ali não gostavam da liderança do Hitler, e muito menos daquilo que o Hitler fez com o Mein Kampf, né, que é mudar algumas coisas do nazismo original. Então, os caras tentam matar o Hitler, inclusive, né, alguns integrantes da SA. O Hitler não morre, sofreu vários atentados, inclusive durante a guerra sofreu vários atentados dentro da Alemanha e não morre. E ele responde, né, a essa agressão da SA, porque esses dois são fiéis, né, a SS e a Gestapo, mas a SA não é totalmente fiel. Ele responde com o episódio da Noite dos Longos Punhais. O que é isso? Ele vai então eliminar os rebeldes da SA, ele vai matar cerca de 5.000 integrantes da SA, sob alegação de que tinha que purificar o nazismo, que esses caras aí não entenderam o nazismo. Né? Então, olha, vejam, é uma espécie de expurgo, né? Ele vai expulsar da vida aqueles que não combinavam com seus ideais.
Em 1933 ele funda o Terceiro Reich, o Primeiro Reich, o Primeiro Império, do Sacro Império Romano Germânico medieval, o Segundo Reich é da unificação alemã em 1871, e o Terceiro Reich, Terceiro Império, é com Hitler aqui, né? Vejam as questões de título, vejam as questões simbólicas como são importantes. O Terceiro Império Alemão. O Hindenburg morre em 1934, o presidente, o Hitler acumula funções, né? Passa a ser primeiro-ministro e presidente, quer dizer, não há limites para o Hitler a partir de então. E a partir disso ele vai acionar, né, uma política de reativação da indústria bélica. Veja a expressão que eu usei, reativação. Né? A Alemanha foi proibida pelo Tratado de Versalhes de produzir armas, de reativar essa indústria bélica. Ele rasga então o Tratado de Versalhes, aqui assim como fez Mussolini, vai militarizar a Alemanha, vai armar a Alemanha, preparando já para a Segunda Guerra, uma guerra de vingança, né, contra os seus inimigos. Vejam que não são adversários, são inimigos. Inimigos se elimina, né? Veja a diferença da palavra, adversário e inimigo, né? E em 1936, como você já sabe, ele vai se unir ao Mussolini, essa aliança que vai formar o eixo, e esse eixo, em 1936, mais tarde, em 39, vai resultar na Segunda Guerra Mundial. Bom, queridos, daqui para frente nós vamos falar de Segunda Guerra Mundial, mas isso vai acontecer num próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção e bons estudos para vocês. Tchau, tchau.